Você está querendo deixar o seu resumo bem organizado, bem arrumado e que seja fácil de estudar, igual esse aqui, onde além do resumo estar bonito, além dele estar bem organizado, eu consigo ler e entender perfeitamente tudo que eu estou lendo. Além disso, trazendo imagens que o seu livro, por exemplo, que você está lendo não está te dando, ele simplesmente está descrevendo. É simples. Fica aqui comigo até o final do vídeo, aprende a fazer esse resumo, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai me agradecer porque isso vai facilitar muito os seus estudos. Sim, a gente tá com um vídeo totalmente diferente hoje aqui no canal. Eu realmente queria fazer, né? Eu tava já preparando esse vídeo há um tempo, só que eu não consegui colocar em prática e hoje deu certo. Se você tá chegando hoje no canal pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e professor universitário. Talvez vocês escutem uns passarinhos cantando aí ao fundo, mas enfim. Tem muito aluno que me diz frequentemente: professor, eu não tô conseguindo aprender a fazer resumo, eu não consigo fazer resumo. Eu vou fazer resumo e meu resumo sai maior que o livro. Então, hoje a gente vai comentar um pouco e mostrar para vocês maneiras de preparar um resumo. E o resumo vai ser um resumo digital. Outros vídeos, outras horas, eu posso preparar para vocês um resumo manuscrito, se vocês tiverem interesse. Então, deixe nos comentários se vocês têm interesse em ver um pouquinho da lógica do resumo manuscrito. Obviamente, a base que eu vou ensinar para vocês vai ser a mesma. A diferença é que vocês vão colocar no papel. E no manuscrito a gente tem um pouquinho mais de liberdade para algumas coisas. E lógico, aqui no Word a gente também vai ter liberdade para algumas coisas que no manuscrito a gente não tem. Antes de tudo, você tem que entender que para estudar e preparar um resumo, você não vai conseguir se você não der uma lida antes no conteúdo. Não pense que você vai sair fazendo um resumo sem você nem ter entendido o conteúdo, sem nem você ter passado o olho pelo menos para dar uma lida no conteúdo antes. Eu gosto de fazer resumo no Word em 2 colunas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um duplo clique aqui no meu Word e vou aqui em Layout. Em Layout eu vou escolher que eu vou trabalhar com 2 colunas. É o jeito que eu gosto de fazer os meus resumos, tá? O tema que eu escolhi, eu abri aqui o livro de fisiopatologia, né? E o tema que eu escolhi foi o tema de endocardite infecciosa. Então, obviamente, eu vou começar com o título de endocardite infecciosa. E aí, pessoal, isso é uma coisa que você pode fazer no Word, que é mudar a fonte, deixar algo destacável. Não no foco de, eu quero deixar bonito, mas pode ser no foco de, eu vou deixar de um jeito que me chame, me dê vontade de ler mais tarde. Então eu escolhi uma fonte aleatória aqui que eu achei, né, interessante, vou deixar isso aqui. Mas eu quero destacar, beleza, vamos destacar então. Vamos colocar um fundo, eu jogo essa cor, eu vou inserir uma borda nela, eu posso inserir uma borda em cima e embaixo, vou inserir uma borda embaixo. Eu quero mudar a cor do meu texto para deixar mais destacável. Lógico, isso aqui você pode fazer com várias fontes diferentes, ó. Você pode fazer uma fonte mais, né, mais no formatinho manuscrito, você pode fazer uma fonte como essa. Então você vai escolher as suas fontes. E mas eu não tenho fonte assim, professor, o que eu faço? Vai no site de fontes. Tem um site da Fonte, que é muito bom para caçar fonte. Eu vou deixar no link da descrição. É simples, você vai baixar a fonte, vai instalar no seu computador a fonte. E aí você vai começar com o quê? Por exemplo, aqui nesse texto, a gente começa falando um pouquinho da definição da endocardite. Então você vai pegar e você vai fazer a definição. Você precisa escrever exatamente desse jeito? Não. Você pode dar uma lida, você vai dar uma lida em tudo. E aí você vai escrever com suas palavras. Então, com as minhas palavras eu vou escrever. Peguei e fiz rapidinho um textinho rápido, resumindo isso aqui. No texto fala, professor, que a infecção é por um agente microbiano, né? Fala que vai ter colonização, fala que vai ter bactéria. Gente, se você sabe que infecção é uma inflamação com bactérias, pronto, para que você vai escrever isso? Tá? Você não precisa escrever. Então é isso que a gente vai ter que entender, não escrever tudo. Eu vou resumir, deixar de um jeito simples e fácil de estudar. Como eu já li esse texto, eu vou focar um pouco na parte etiológica, etiologia, né, que são os germes que podem causar esse tipo de doença, esse tipo de patologia. Então, na minha etiologia, gente, eu vou colocar aqui em tópico, tá? Eu costumo fazer, é o mais comum, eu coloco um parênteses mais F, que é o mais frequente. Ou você pode colocar mais C, mais comum, né? A partir do momento que você já entende o que é isso, você não precisa ficar escrevendo toda vez mais comum, mais frequente. Escreva de um jeito que você vai entender, que seja simples, que você bata o olho e você entenda, ok? Eu vou tirar o negrito daqui, ou eu posso deixar o negrito porque ele é o mais comum e eu vou destacar
também com outra cor, né? Então vou destacar com outra cor. E aí você vai colocar os outros agentes que a gente vai ter. Então a gente tem um grupo de RASEC, e aí você pode descrever o RASEC. Então aqui, ó, eu dei um tab para deixar um pouquinho destacado o que seria o RASEC. Aí você pode destacar, porque é RASEC, para você entender, né? Eu vou destacar com o fundinho, vamos ver como que fica melhor. Então você vai destacar com o fundinho laranjado. Eu gosto de destacar mais com o balde do que com o pincel. Ali fala que é muito frequente a infecção nesse paciente por pessoas que se aplicam, né, injeções, como por exemplo as pessoas viciadas em droga, né, que aplicam injeções, e Staphylococcus aureus é uma bactéria que a gente encontra na pele. Então você vai inserir alguma coisa, pode, por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui, ou uma flechinha, pode até ser uma seta, tá? Eu gosto de usar chaves, beleza, né? E aí a gente insere uma caixa de texto. Vai escrever o seu texto, esse aqui é meu texto. Nossa, quebrou tudo, professor, calma, sem desespero. Você vai escolher essa opção aqui, ó, justa. É justa? Agora fugi. Não, essa opção aqui. Isso. E aí você vai puxar pra frente, ó. Ah, mas eu quero fazer com que a linha não apareça. Ou eu quero deixar a linha mais fina. Isso tudo dá pra fazer, pessoal. Vocês vão em formatar, ó. Vocês colocam, alteram a cor da linha. Vocês deixam a linha mais fina, ó. Vocês deixam a linha mais grossa, tá? Do jeito que vocês tiverem interesse, vocês vão mexendo nisso aqui, tá? Então, do jeito que você preferir, você vai colocando. Lembrando uma coisa muito importante. Esses tópicos aqui que eu tô mostrando pra vocês, vocês podem fazer com que ele seja destacável também, tá? Você pode fazer desse jeito que eu tô fazendo, deixando só em negrito, ou se deixa ele destacável. Como assim destacável? Você escreve patogênese e você faz uma fonte também, ó. Uma fonte diferente da que você usou no título. Por exemplo, eu vou usar essa fonte aqui, né? Aí nessa fonte eu centralizo, deixo ela um pouquinho maior, vou inserir uma linha embaixo, vou destacar com a cor que eu quero. Então você escolhe do jeito que você preferir, eu vou destacar desse jeito, tá? E aí você vem para baixo para descrever a patogênese. A patogênese é o quê? A patogênese nada mais é do que o processo pelo qual, né, uma patologia, uma doença se estabelece. Então a gente tem que entender desde o momento da infecção, por exemplo, aqui da endocardite, em que momento que o organismo entrou no corpo. O que ele vai fazer para chegar no coração e o que ele vai fazer dentro do coração. Nesse exemplo, a gente pode fazer de várias formas. Eu posso descrever, igual eu fiz na definição em formato de texto, que eu não acho ideal fazer a patogênese desse jeito. Então, eu tenho duas escolhas. Eu posso escrever em formato de tópico, ó. Vou colocar aqui, ó, um tópico e vou numerar os tópicos. Então gera uma lesão vegetativa. Então, repara, começou a formar como se fosse um aspecto de vegetal dentro do coração, que a gente consegue ver nessa imagem, ó, esse aspecto meio vegetativo aqui que a gente está vendo. Então essas vegetações, essas estruturas aqui vegetativas, tá? Isso nas válvulas cardíacas, a gente está vendo que está pegando válvula cardíaca. Então a gente tem que entender que isso vai acontecer dentro do coração, pode pegar endocárdio, pode pegar as válvulas, porque as válvulas estão coladinhas e continuam o endocárdio, tá? E aí você pode colocar uma imagem. Nesse exemplo, ó, eu vou colocar essa imagem. Ah, eu tenho que entender que... Só que eu não vou lembrar que isso aqui é lesão vegetativa porque eu estou aprendendo a ver as imagens. Você pode facilitar isso para você, ó. Você vai fazer da seguinte forma. Eu vou inserir um desenho. Eu vou inserir essa forma aqui, ó. Tá? Então, ó, reparou a forma que eu peguei? Eu vim aqui no inserir formas e peguei isso aqui, ó. Chama curva, tá? Você vai dar um clique. Puxar, você vai dar outro clique no lugar que você preferir, você vai puxar, ela vai fazendo uma curva, ó. Você vai fazer outro clique, vai puxar. Eu vou fazer, por exemplo, algo bem curvadinho mesmo, ó, bem cheio de molinhas. Vou dar um Enter, ok? Dei um Enter. Quando eu faço isso, ele vai direto vir aqui para o formatar, né? Eu vou vir nesse pincel, tá? Contorno de formas. Eu vou pintar da mesma cor que eu estou utilizando faz horas. Eu vou dar uma engrossada. Ó, a espessura eu vou dar uma engrossada. Ficou legal? Eu gostei mais do 1, mas para deixar mais destacável, eu vou deixar nesse mais grosso, tá? E ó, bem aqui onde fala setas, eu vou inserir essa seta daqui, ó. Ó, repare que na ponta formou uma seta, certo? E aí você pode colocar lesão vegetativa destacado para entender o que você está querendo mostrar.
Então, destacou no seu resumo essa imagenzinha aqui. Ah, eu quero colocar um redondo para destacar ainda mais e saber. Faz isso. Endocardio, eu quero. Lógico que você vai fazendo do jeito que você achar mais entendível os seus tópicos. Repare que o seu resumo não precisa sempre ser texto. Ele tem que ter uns tópicos, ele tem que ter uns mapinhas mentais. Aí eu coloquei assim, ó, resumi a patogênese de outra forma, certo? E aí eu resumi ela de outra forma e coloquei a mesma imagem que eu queria aqui. Então, ó, 2 formas de fazer a patogênese. Qual que vocês acharam melhor? Vocês acharam melhor? Escreve no comentário aí pra eu dar uma estudada no que os alunos acham. Você acha melhor escrever em formato de tópico assim? Ou você achou melhor escrever em forma de mapinha mental? Eu acho melhor em forma de mapinha, tá? Eu acho mais didático, eu acho mais fácil de aprender, eu acho melhor pro olho na hora de estudar. Então eu acho mais fácil. Tem aluno que prefere tópico, então faz em formato de tópico. Faça do jeito que achar melhor. Se a gente for pensar, eu resumi o nosso livro até agora, daqui até aqui, ó. Até aqui, até chegar nessa parte aqui, mais ou menos, ó. Tá? Mais ou menos até aqui. Então todo esse texto que eu tô destacando, eu resumi em uma coluna. Porque eu tô repetindo a mesma coisa do lado direito. Então, em uma coluna. Certo? Eu resumi. Porque eu tô fazendo de um jeito que seja menor pra mim. E aí, as manifestações clínicas, vocês estão vendo que ali tá dando... são sintomas, né? Ali tá dando em formato de texto. Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou escrever aqui, ó. Manifestações clínicas. E aí, o que eu faço? Vamos pro tópico de novo. Ah, professor, mas como que eu vou lembrar qual que aparece primeiro? Lembra da dica que eu fiz aqui em cima, ó, de inserir uma chavezinha? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Um colchete, na verdade. Isso aqui é colchete, se não me engano. Então a gente vai fazer isso. Ah, esses aqui são os primeiros que aparecem, né? Então eu fiz aqui, ó, puxei. Vou criar uma caixa de texto. São os primeiros sintomas a aparecer. E aí você vai deixar uma caixinha. E aí você pode fazer isso com os outros também. Ah, esse sintoma aparece só quando afeta uma grande parte do endocárdio e tudo mais. Então você está fazendo o seu resumo de uma forma mais simples, mais resumida, de um jeito que seja mais didático para você estudar depois, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a patogênese só em formato de mapa mental. Eu vou tirar isso aqui para a gente ver como que fica arrumadinho. Então, ó. Olha como ficou arrumadinho. Ah, professor, daqui ficou quebrado minha manifestação. Eu, quando acontece isso, jogo tudo para um lado, dou Enter e fica tudo de um lado, ó. Pronto. Manifestação clínica. Ficou bonitinho. Aí eu aproveito e eu posso tentar adicionar informação aqui em cima, ó. Digamos que eu quero adicionar uma informação, né? Ah, eu adiciono mais um tópico. Você escreveu mais um parágrafo de alguma coisa separada, né? Eu só copiei e colei, tá? Só pra não ficar perdendo tempo escrevendo. Ficou de um jeito arrumadinho. Lembre de usar sublinhado para alguma coisa que você quer. Então eu quero deixar sublinhado destacado, né? Sublinhe alguma coisa. Destaca com alguma cor, alguma coisa que você quer destacar ali em cima. Então, eu vou colocar um itálico, eu vou colocar uma cor laranjada para chamar atenção. Então são coisas para chamar atenção, não só para deixar bonito, é para chamar atenção do que você está estudando, ok? E aí, para finalizar, né? O diagnóstico, critérios de Duke. E os critérios de Duke vão se dividir em maior e menor. Como o livro não dá uma tabela, você vai ter que criar uma tabela dos critérios de Duke. E aqui, critérios menores. E aí, falar quais são os critérios maiores. Então, aqui o primeiro critério maior, você vai escrever o segundo, o terceiro. Aí, do outro lado também, primeiro, segundo, terceiro. E aí, você deixou em formato de tabela. Terminou, você vai escrever. Para o diagnóstico, é necessário tantos critérios maiores e tantos critérios menores, tá? Então você vai escrever, vai especificar o que você precisa, e aí você vai aprender aos poucos, você não vai aprender de uma vez sobre os critérios. Mas aí eu não gosto muito do texto que daqui em cima que fica com esse fundo dessa cor. Então eu vou pintar do jeito que eu quero com a cor que eu estava usando. Então, ó, sombreei de forma diferente, eu vou deixar centralizado. Ah, não, mas eu quero mudar essa letra porque eu não gostei. Vai lá, meu filho, muda a letra. Coloca a letra que você quiser para deixar mais bonitinho, do jeito que for sua preferência. Afinal de contas, o resumo é seu. Então aí você vai escrever, vai deixar uma fonte diferente, né?
Repara, gente, no meu resumo, eu usei texto, tá? Eu usei texto, escrevi um texto aqui, escrevi um texto aqui. Eu usei tópicos, eu usei mapa mental, eu adicionei imagem, eu inseri objetos, então eu inseri objetos aqui. Eu fiz, né, mais tópicos aqui, eu criei uns objetos com caixa de texto do lado. Eu usei colunas, né, usei tabelas. Então a gente vai usar todas as ferramentas possíveis do Word e deixar destacado o que eu quero, deixar de um jeito que seja agradável ao olho para ler e nada muito enorme, muito extravagante. Esses critérios de Duke você vai ler que vai ser falado por muito tempo aqui, vai ser especificado um monte de coisa. E aí você vai escrever esses critérios aqui e pronto, resumiu de um jeito pequenininho. O resumo não é para você lotar ele de texto e fazer um resumo como se fosse um copia e cola do livro. É de um jeito simples, simplificado. É para isso que é um resumo. Então é desse jeito que eu indico vocês a fazerem o resumo. Pega, dá uma lida no texto, entende o que você precisa escrever e quando for algo que é tópico, tipo, eu estou estudando sobre quais são os critérios de diagnóstico de uma insuficiência cardíaca. Então você vai colocar em formato de tabela, em formato de tópico, do jeito que você achar melhor. Então você vai sempre fazer e utilizar essas ferramentas, ok? Então é a minha dica que eu tenho para vocês. Talvez o vídeo ficou muito longo, eu talvez cortei algumas partes do que eu fiquei falando, mas é isso. Tá, mas é isso que eu tenho para mostrar para vocês. O que vocês acharam desse tipo de vídeo? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Me deixem nos comentários. E uma coisa muito importante, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, é muito importante, e passar para os colegas, para ajudar eles também a fazer um bom resumo.